Foi? Boa noite, a paz de Cristo a todos. Estamos começando mais uma aula. Hoje estaremos abordando o capítulo 2, as religiões não cristãs. E é de suma importância que a gente deixe aqui algumas coisas bem claras. Por exemplo, não temos a intenção de esgotar, ou seja, de aprender e conhecer de forma minuciosa todas as religiões ou seitas que nós apresentaremos. Não temos essa proposta. Aqui não estaremos abordando nesse sentido. O que estaremos fazendo é fazendo uma certa comparação com os pensamentos das outras religiões concernente àquilo que o cristianismo entende. E aí nós estaremos vendo, como nós já vimos na aula passada, como que o cristianismo entende a pessoa de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa do Espírito Santo, como que o cristianismo entende a questão da morte, como que se dá essa questão. Então, nós abordamos essas questões na aula passada. A partir de hoje, nós estaremos vendo como as religiões não cristãs, elas entendem ou elas acreditam nessas questões que acabamos de mencionar. Okay? Repetindo, não temos a intenção aqui de esmiuçar cada religião. Logo, estaremos fazendo essa comparação e demonstrando como essas religiões elas entendem, pensam e acreditam concernentes a estas questões. Ok? É nesse sentido que nós estaremos abordando o capítulo 2, acredito que pelo menos iniciando o capítulo 3. Então vamos lá. Capítulo 2. Vamos abordar agora o islamismo, religiões não cristãs, islamismo. Muito bem. Quem é o profeta do islamismo? Então, segundo a nossa apostila, nós estamos aí, ok? O profeta do islamismo é Maomé, também chamado de, o nome mesmo é Mohammed, né? Mas com Maomé. Mohammed é em hebraico, Árabe. Ele nasce em 579 e morre em 632 da nossa era cristã. Surgiu por volta de 610 em Meca, Medina. A sede do islamismo encontra-se em Meca, na Arábia Saudita. Divisões principais do islamismo são os sunitas e os xiitas. Pois bem, a religião islâmica, ou o Islã, é diferente desses que nós vemos e ouvimos aí nas mídias, que matam, que explodem, que se auto-explodem com propósitos de expulsos, né? Diferente do que muitos, a própria entendimento deles atribui, ensina. Esses são o que a gente pode chamar de radicais. A religião mesmo islâmica, ela não tem essa conotação de agressividade como alguns, né, se apresentam. E aí a gente pode pensar, não, professor, mas eu pensei que a religião islâmica, ou os muçulmanos, são esses aí que a gente vê e ouve, falando aí que explodiu, que não sei o que. Não, esses, na verdade, não são a religião em si. Na verdade, esses são uma parte que a gente pode chamar de radicais. Ok? Radicais. Por exemplo, os cristãos, vamos tentar pensar aqui de uma forma metafórica. Os cristãos, eles seguem o cristianismo, eles seguem a pessoa de Jesus, entendem que Jesus é Deus. Pois bem, vamos supor que nasce ou começa a aparecer agora dentro do cristianismo um segmento dentro do cristianismo radical que começa a perseguir pessoas para se converterem a Jesus, e se elas não se converterem, acabam matando essas pessoas. E aí a gente poderia entender, isso é cristianismo. Não, de forma alguma. Isso não é cristianismo. Isso pode, apenas no campo das hipóteses. Isso aí seria um grupo extremista. Um grupo que leva as questões radicalizando. A grande maioria deles, né? Oi? A grande maioria deles, né? Deles quem? Dos cristãos? Não. Do islamismo? Não, a maioria não, minoria. A minoria faz isso, não é a maioria.
Veja. visão. Mas é por isso mesmo. Mostra O a que, parte ruim, então, né? mas é assim, por exemplo, no meio cristão, assim como aqui em sala de aula, e com certeza também os que estão nos assistindo, são pessoas de bem, que pagam seus impostos, que contribuem para a igreja que os senhores e as senhoras congregam e participam, contribuem, se é dízimo, se é oferta, a gente não entra no mérito, mas contribuem para poder funcionar todas as questões. Então, a maioria dos senhores, ok? São pessoas de bem, são cristãos autênticos, ok? Os senhores só aparecem na mídia? Agora, vamos imaginar que um cristão evangélico aí está prometendo coisas que a Bíblia não promete. Toalhinha, meia, não sei o que, e água do Jordão. Vamos supor que tem alguém que faça isso, né? Que a Bíblia não ensina dessa forma. Na verdade, até é contra essas questões. Pois bem, quem ganha notoriedade? Quem aparece? São os cristãos que de fato levam a vida simples como Jesus ensinou? Ou são esses que estão fazendo aí mazelas em nome de Jesus? Entende? São esses que ganham notoriedade, são esses que mais aparecem, mesmo que não tenham uma condição financeira muito grande, não estejam na mídia, mas podem ver que até quem mais aparece não deveria. Alguns pequenos grupos de evangélicos que fazem coisas que a maioria julga que é estranho, no mínimo estranho, né? E colocam na internet, aí vira chacota, vira piada. Todo o cristianismo é isso? Não, mas infelizmente é o que tem aparecido, é o que aparece, é o que se mostra, ok? É nesse sentido. Expliquei? Tipo assim, o avião só vira notícia quando cai. Só vira notícia quando cai. Obrigado, eu acho que isso aí foi, só vira notícia quando cai. Muitos aviões decolam, chegam no seu destino, dá tudo certo, quando cai, vira notícia. Muito obrigado, vocês. Muito bem. Escrituras. Quais são as escrituras do islamismo? E aí nós vamos ver que é o Alcorão, escrito em árabe, é o Hadith, as palavras e obras de Maomé, então são livros, né? A lei de Moisés, os salmos e os evangelhos são aceitos pelo Alcorão, ok? Então esses livros participam do Alcorão, estão no Alcorão. Os muçulmanos, entretanto, os consideram adulterados, ok? Então eles, apesar de tê-los dentro do seu bojo, eles consideram que partes estão adulteradas. Muito bem. Qual é o conceito de Deus para o islamismo? Primeiro, Allah é Deus. Allah é Deus. E aí ele revelou o Alcorão a Maomé. Isso é o entendimento do Islã. Ele revelou o Alcorão a Maomé, Muhammad, por intermédio do anjo Gabriel. Então, por intermédio do anjo Gabriel, foi revelado o Alcorão. Allah é um juiz severo, e não é representado como amoroso. Ele é um Deus severo. Um Deus severo. Ok? Ele vai se basear muito quando Deus, né, trata algumas coisas de forma veemente no Antigo Testamento, então ele vai trabalhar muito nessa questão. A pessoa de Jesus para o Islã. Jesus é um dos 124 mil profetas enviados por Deus a diferentes culturas. Abraão, Moisés, Maomé, são alguns desses que foram enviados. Jesus nasceu de uma virgem, mas não é, logo, segundo o islamismo, é importante a gente dizer isso, né? Não é uma afirmação minha, né? É segundo o islamismo. Jesus nasceu de uma virgem, mas não é o Filho de Deus sem pecado. Não é. Ele não é Deus,
não foi crucificado, segundo o islamismo, não foi crucificado, ele ascendeu ao céu sem ser morto. Então, segundo o islamismo, eles entendem que Jesus não é Deus, ele não é sem pecado, ele ascendeu ao céu sem ser morto, e Jesus vai regressar no futuro para viver e logo após morrer. Então, é importante, como nós falávamos aqui, uma introdução que antes mesmo de começar a aula, gravada, é importante que tenhamos o entendimento de como essas religiões ou esses religiosos pensam, porque se nós formos conversar com essas pessoas que seguem essas religiões, nós vamos ver que de forma ética, moral, dentro da sociedade, essas religiões vivem como muitos cristãos vivem ou deveriam viver. Agora, qual é o pensamento dessas religiões concernente àquilo que é principal dentro do cristianismo? A crença em Deus, a crença na pessoa de Jesus, mas a crença como a Bíblia ensina, como a Escritura Sagrada ensina. Não como alguns pensam, não como alguns acreditam, mas como a Escritura aponta e ensina. Qual é o conceito? E aí nós vimos, dependendo da teologia, né? Qual é o conceito do Espírito Santo para essas religiões? Ok? Muito bem. Não é Deus, Jesus não é Deus, não foi crucificado, ele ascendeu ao céu sem ser morto, é conhecido como Messias e Ayatollah, Ayah, sinal de Alá, então seria um sinal de Alá. Jesus ele regressará no futuro para viver e logo após morrer. Então esses são os entendimentos do islamismo. O entendimento do islamismo para com a pessoa do Espírito Santo. O Alcorão se refere a Jesus como o Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Os eruditos muçulmanos veem o anjo Gabriel como o Espírito Santo. Então, olha como eles vão divergir, né? Divergir de como os cristãos entendem a pessoa do Espírito Santo, ok? O Espírito Santo não é anjo Gabriel nem anjo nenhum, assim como Jesus não é Gabriel nem anjo nenhum, ok? Muito bem. Salvação dentro do islamismo. Os homens são basicamente bons, os homens são bons, mas falíveis e precisam de direção. Então os homens são bons, só que eles precisam de direção. O equilíbrio entre as boas obras e as más determina o destino eterno, paraíso ou inferno, ou seja, as obras. Então, a ênfase nas boas obras. A ênfase nas boas obras. Então, a salvação As é... 10 virgens. Oi? As 10 virgens. 10 não, para lá é mais. Lá. Quanto mais eles trabalharem e se empenharem, melhor a questão lá fica. Melhor a questão lá fica. Segundo eles, não gostam. Morte dentro do islamismo. Eles admitem a ressurreição dos corpos. Haverá um dia final para julgamento e recompensa, aí entra essa questão, e recompensa, ok? O paraíso eterno para aqueles que creram, e creram em quê? No islamismo. Então, uma das questões que mostram e demonstram que as religiões se distanciaram ou não são cristãs, seria essa questão de exclusividade. Salvação somente nessa religião, ainda que se apresente como cristã, como evangélica. Se ela diz salvação somente, vamos supor, na minha igreja,
seita. É exclusivista, é um dos sinais de uma seita exclusivista. Salvação somente aqui, ou seja, aqui nessa religião. É o que eles ensinam e entendem. Paraíso eterno para aqueles que crerem no islamismo e o inferno para os infiéis que não aceitaram o islamismo. Ou seja, alguém aqui é islã, participa dessa. Ou seja, todos que estão aqui, inclusive eu, segundo o islamismo, já era, irmãos. Já era. Segundo esse conceito do Islã. Muito bem. Outras características do islamismo. Os adeptos são chamados de muçulmanos. Eles vão às mesquitas, ou seja, os templos, para orar, ouvir sermões e conselhos. Pregam um grande esforço, cujo objetivo é a expansão do islamismo, eles chamam de jihad. E eles são muito veementes nesse sentido, ao ponto de que quando nós começamos aqui, falávamos dos radicais. Né? Os 5 pilares do islamismo são confessar que Alá é o único Deus verdadeiro, e Maomé, seu profeta, tem que estar isso aí direitinho. Orar 5 vezes ao dia voltado para Meca, 5 dias voltado para Meca, orando. Dar esmolas, aí olha só como é que já parece com o cristianismo. Oração, não necessariamente voltado para Meca, mas oração, esmolas, ou seja, donativo e essas questões. Jejuar, ou jejuar durante o mês de Ramadã, a oração, o jejum, né? Apesar que isso é um jejum no meio da cristandade bem antigo, né? Isso já está ficando meio ultrapassado, que não deveria, né? Mas, apesar que ainda existe um remanescente, É difícil, né? Às vezes parece, como diz eles, né? Só sobrou eu, não, tem 7 mil joelhos que não se dobrar, né? Nós, aparência, né? Pois bem, fazer uma peregrinação a Meca pelo menos uma vez na vida. Pelo menos uma vez. Então, esses são os pensamentos do Islã, concernente a Deus, a Escritura, a Jesus, ok? Muito bem. Agora nós vamos para o zoroastrismo, ok? Zoroastrismo. Professor, eu queria saber mais sobre o Islã, então. A gente não se propôs, a intenção não é essa, a intenção é a gente fazer essa comparação concernente ao cristianismo e essas religiões. Até porque, senão, não daria tempo. A gente teria que ficar pelo menos uns 6 meses, pelo menos em cada religião. E não concluiríamos. Pois bem, zoroastrismo, fundador, Zoroastro ou Zaratustra. Nasceu no antigo Irã ou Pérsia e conforme a tradição, em 660 a.C. Esse camarada aí, Zaratustra. As escrituras do zoroastrismo. Os livros sagrados são a Avesta, livro sagrado das orações, dos hinos, dos rituais, das instruções, da prática e da lei. Então, são os livros ou as escrituras do zoroastrismo. O Gatas, que são hinos atribuídos a Zoroastro, e o Pahlavi, que consiste na literatura zoroastrista. Qual é o conceito de Deus para Zoroastro? Para Zoroastro, a luta travada entre a ordem pública e a desordem é o resultado do embate entre Ahura Mazda, deixa eu passar aqui, a luta travada entre a ordem pública e a desordem é o resultado do embate entre Ahura Mazda, que seria o Senhor onisciente, que tem toda a ciência, Ahura Mazda, e Angra Mainyu, que seria o pai da mentira. Segundo o cristianismo, isso aqui, o pai da mentira, não seria esse Angra Mainyu, né? Seria outro, né? Pois bem,
esses dois, os dois, correspondem a Deus e a Satanás na nomenclatura cristã. Na nomenclatura cristã. A Aura Mazda seria para Zoroastro o Criador dos céus e da terra. E aí, a necessidade de ter conhecimento, ainda que pelo menos básico, né, dessas religiões. Por quê? Porque eles vão dizer, eles poderiam dizer para um cristão, por exemplo, que é a mesma coisa. Vocês acreditam que Satanás existe? Acreditamos. Nós também. O só é um nome diferente, mas as atitudes e ações são as mesmas. Vocês acreditam num ser onisciente, que tem toda a ciência, onipotente, que criou tudo, os céus e a terra e tudo que nele há? E olha só, acreditamos. Então, nós também. Então, temos que ter essa noção, esse entendimento. Qual é o entendimento deles sobre a morte? O que eles pensam concernente à morte? O destino da vida após a morte é a sentença dada concernente às boas ou más ações do indivíduo. Ou seja, mais uma vez, nós vamos ver que depende do ser humano a salvação, segundo o Zoroastrismo. Ou o céu de luz e alegria, ou o lugar de horror eterno destinado aos que não veneram a religião de Mazda, segundo o Zoroastrismo. Jesus, dentro dessa religião, não há um conceito formado por parte dos zoroastrinos sobre a pessoa de Jesus. Eles não têm um conceito formado, não pertence, não tem essa conotação. Jesus não faz parte do bojo deles. Nem Deus. Oi? Nem Deus. Não, Deus é o que nós vimos aqui, ó. Deus, para eles, é a Aura Mazda. Sim, mas o Deus de Israel eles não conhecem. Não. A Aura Mazda, e também teria o seu inimigo, aquele que confronta, né, o Angra Mainyu. Mas Jesus não tem o estudo ou a pessoa de Jesus. Outras características dentro do zoroastrismo. O culto à alma seria uma planta sagrada, ok? É regado com muitas orgias e adoração aos antepassados. Mitra é o deus da luz e do fogo, explicando assim o culto ao fogo e os ritos funerários por parte de seu adepto. Então, olha que interessante, no sentido de conhecimento, né, de aprendizagem. Enquanto ele estava em Aura Mazda, o ser onisciente, onipotente, né, que criou todas as coisas, até aí daria para, poxa, é cristianismo, é a mesma coisa. Agora, é importante que a gente estude, pelo menos uma ideia dos pensamentos deles, naquilo que é central no cristianismo, para ver aquilo que diverge, aquilo que não está de acordo com o cristianismo. Ok? Por isso a defesa da fé. Para se defender, a gente tem que conhecer o inimigo. Na verdade, conhecer as armas, as estratégias de guerra, para poder se defender e, consequentemente, atacar. Okay? Atacar no bom sentido da palavra, lógico, de forma amorosa, amigável, no sentido de proclamação do cristianismo para aqueles que são cristãos. Muito bem. Legal. Agora, fé mundial Bahá'í. Essa aqui, ela é mais próxima de nós do que nós pensamos, apesar de não soar tão familiarizado para nós, mas seriados americanos que nós vemos, ou os nossos filhos veem, esqueci o nome agora, trabalham essa questão aqui, mostrando, de certa forma, o alinhamento que teria a fé mundial Bahá'í com o cristianismo. Eles vão dizer que tem um certo alinhamento. E para nós vermos, sabermos se de fato existe ou não, a gente tem que conhecer as questões basilares ou básicas. Muito bem, muito bem.
profeta da fé mundial Bahá'í. Mirza Ali Muhammad, o chamado Babi. E outro camarada também aqui é Mirza Hussain Ali, muito conhecido, ou mais conhecido, melhor dizendo, por Baha'u'lláh. Se você pronunciar Mirza Hussain Ali, dificilmente alguém vai conhecer. Mas Baha'u'lláh, bem mais conhecido por alguns, né? Fundado em 1844 no Irã. A sede se encontra em Haifa. Aonde? Em Israel. Ó, a sede. Israel. Tanto Israel, hein? Né? E olha que interessante, vamos trabalhar. As escrituras. Olha quais são. As escrituras de Baha'u'lláh e Abdul e Bahá são Kitab e Agdas e Kitab e Lacan. Olha que interessante. A Bíblia é interpretada espiritualmente para concordar com a teologia Bahá'í. Então, de certa forma, podemos afirmar que eles dão um certo valor à Bíblia, o valor à Bíblia, até porque eles estão lá onde nasce a Bíblia, né? Pelo menos a parte do Antigo Testamento, e também o Novo, também, lógico, lá no cerne, né? Em Israel, a sede, ok? E eles vão agora usando a Bíblia, interpretando a Bíblia de forma espiritual. Não é aquilo que alguns cristãos também fazem? Interpretam de forma espiritual. Quer dizer, não, agora Deus está me revelando. Interessante que, e aí, olha que coisa fantástica. Poxa, eu li a Bíblia várias vezes, nunca vi isso nesse texto. É lógico, não tem? É lógico. Porque alguns agora têm uma interpretação, um entendimento. Poxa, eu nunca vi isso. Olha que eu sou cristão há 30, 40 anos e nunca vi isso. Poxa, que coisa profunda, que mistério, né? Que coisa profunda. Nada, é porque não está mesmo. Porque não está. Só que as pessoas começam a ver, enxergar aquilo que não tem. E aí dá uma conotação de espiritualidade. Só vê os espirituais. Só o espiritual que enxerga, que percebe, que entende as coisas, né? Só os espirituais. Como alguns de nós, começando por mim, não é tão espiritual assim, logo não enxerga, não vê, e aí faz teologia, fica geladão. Pois bem. Que coisa, né? Geladão. Muito bem. Qual é o conceito de Deus para a fé mundial Bahá'í? Baha'u'lláh, né? Deus é um ser divino. Olha que palavra bonita para a gente falar na igreja, na hora da pregação. Brincadeira, gente. Incognoscível, ou seja, que não tem como conhecer, entender, por conta da sua grandiosidade, da sua espiritualidade. Incognoscível. Ó, legal, né? É a mesma coisa que, por exemplo, chegar, não é o caso, né? Não que não possa falar, né? Desde que explique também, né? Mas tem pessoas que começam a dizer e falar, eu já vi pessoas falando que depois vem usar esse tipo de linguagem. Olha só, José, o senhor está pregando e o senhor começa a dizer agora lá na igreja do senhor: nós não somos iconoclastas. Olha que coisa bacana. Poxa, que erudição do meu pastor já? Não. Do meu pastor Josias, do homem de Deus. Olha que erudição. Olha, poxa, eu tenho uma satisfação de ser apacentada, né, guiada, né, por um homem com uma erudição dessa. Legal, né? E aí? Não entendeu nada, mas olha que fogo! Então, iconoclastas são aqueles que destroem objetos sagrados, né? Ou pelo menos que tendem, que acreditam que sejam sagrados. São pessoas que destroem objetos sagrados. Iconoclasta. O que é que isso vai produzir, questão de fé, no ambiente acadêmico? Não, no ambiente acadêmico é importante que nós aprendamos isso e muito mais. Mas no ambiente que tem pessoas de cultura, de conhecimento intelectual
bacana, legal. Outros são mais simples, que não tem uma estrutura nesse sentido. E aí lançar palavras como esta e outras, e não, no mínimo, não trazer a explicação devida, é no mínimo inútil. Inútil. Todavia, alguns ficam aí, né? Caramba, esse fez teologia mesmo, tá? Entendeu? Não, mas que foi bonito, foi. Acho que não tem muita vantagem, não. Muito bem. Então, é um ser incognoscível, ok? Incognoscível, que se revela por meio de novas, ou seja, não tem como se conhecê-lo, ele se faz conhecer, segundo a fé mundial Bahá'í, ele se faz conhecer por meio de novas manifestações. É ele que se faz conhecer. Tem um certo sentido. Parece que Lembra do trabalhozinho de pneumatologia? da Rua Azul, né? Não, pneumatologia? Isso, pneumatologia. Lembra? Então, nós não temos como conceituar no sentido amplo da palavra, né? Que é o trabalho do pneumatologia. Mas temos dentro da pneumatologia, ou seja, daquilo que nos é permitido através das Escrituras, através da palavra de Deus. Okay? Vê se não tem muita semelhança. Entendeu? Estamos pegando. Entendendo o mistério? Vamos lá. Manifestações de líderes religiosos, e aí ele vai dizer, incluindo Moisés, e aí Buda, Siddhartha Gautama, Confúcio, Jesus, até Jesus é uma pessoa importante. Percebam que as religiões, aquelas que dizem ou pronunciam alguma coisa a respeito de Jesus, nenhuma delas vão falar mal, criticar, lógico, só o judaísmo nós vamos ver, mas a grande maioria não vai falar mal e criticar Jesus. Não, sempre vão falar bem. Agora, não entendendo ele como Deus, diminuindo. Ou a questão da deidade, ou a questão da humanidade. Sempre, tirando qualquer coisa, a humanidade e a deidade dele, todos dois têm problema. Ok? Todos dois têm problema. Muito bem. Então, o que ele vai entender? Deus que se dá a conhecer, né? Através dos seus líderes religiosos, ele vai dizer Moisés, Siddhartha Gautama, que seria o Buda, Confúcio, Jesus, Maomé e agora por último, Baha'u'lláh. Baha'u'lláh. Jesus, qual é o conceito de Jesus para a fé mundial Bahá'í? O que eles dizem? É uma das muitas manifestações de Deus. É uma das muitas manifestações de Deus. Cada manifestação, olha o problema, substitui a anterior. Então começa aqui Moisés que é aquele que trouxe a lei, agora vem o Buda,